Sob muitos protestos dentro e fora da Câmara, foi aprovado em segunda votação um projeto de emenda à lei orgânica do município, que altera o regime previdenciário dos servidores públicos na cidade de São Paulo. Em sessão plenária, com a participação do público na galeria, foi discutida em segunda votação pelos vereadores a proposta do Executivo com a isenção de alíquota no vencimento dos servidores e a inclusão de cobrança de uma taxa de 14% nos salários até R$ 6.433,57. Durante a realização dos trabalhos em plenário, do lado de fora da Câmara Municipal, foram realizados diversos protestos referentes ao texto enviado pelo Executivo para traçar novas regras para a aposentadoria dos servidores municipais. A oposição se manifestou contrariamente às propostas que foram elaboradas como forma de suprir o déficit que pode impactar no futuro, de acordo com a análise realizada pelo governo municipal. A prefeitura tem mais de 20 bilhões em caixa na cidade, então não há déficit. Se a gente tivesse uma fiscalização mais contundente, um acompanhamento mais firme em contratos que a cidade tem, em contrato com o OS, por exemplo, poderia sim encontrar formas de economizar e com isso sanar se houvesse o tal déficit. E hoje a gente vai criar uma taxação de 14% de quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. É um absurdo. Os servidores públicos precisam sim serem respeitados e nós poderíamos estar discutindo aqui com toda a sinceridade melhores condições de trabalho para eles, inclusive na sua remuneração. Eles falam em rombo da Previdência, mas quando nós vamos olhar os números, esses rombos não existem. O que falta é se abrir concursos públicos e chamar aqueles que já prestaram para assumirem os cargos que foram prestados. Este é um projeto que confisca salário de aposentados que ganham uma aposentadoria irrisória em um país onde a inflação atinge quase 11%. Este é, de fato, um projeto que golpeia os direitos dos trabalhadores, precariza a vida desta população e faz com que o direito à aposentadoria se torne cada vez mais longe e com que aqueles que já estão aposentados vivam ainda uma situação mais precária. A votação aconteceu em quórum qualificado, ou seja, 2/3 dos vereadores da Casa, mínimo de 37 por se tratar de emenda à lei orgânica. No painel eletrônico foram registrados 37 votos favoráveis e 18 contrários. As alíquotas, que trazem agora a contribuição também dos aposentados para esse sistema previdenciário e que vão fazer com que a gente tenha um respiro maior no déficit da Previdência. A emenda constitucional determinou que os municípios fizessem a equação do seu déficit atuarial. O prefeito Ricardo Nunes estudou muito o assunto, só mandou realmente por conta dessa necessidade. Então nós estamos hoje votando um projeto para garantir o futuro do servidor público na cidade de São Paulo. Existe um déficit de 171 bilhões de reais. Com essa aprovação nós vamos reduzir esse déficit para 60 bilhões, ou seja, a gente reduz 111 bilhões ao longo dos 35 anos, porque esse é o déficit autorial que nós precisamos fazer. Então é um projeto bastante polêmico do ponto de vista do servidor, mas os 37 votos favoráveis mostraram que os vereadores e as vereadoras tiveram condição de estudar o projeto e aprovar hoje. Foram propostas emendas com alguns benefícios aos servidores, que também foram aprovadas em quórum qualificado, por 45 votos favoráveis e 5 contrários. Uma é a questão da transparência por conta dos imóveis que vão ser dados garantia para o IPREM, para garantir essa questão do déficit atuarial. Então vai ter que passar, o prefeito tem que caminhar para a Câmara em 30 dias quais são esses imóveis. E uma outra se diz as pensões. O projeto original limitava em 50% o pagamento das pensões, por morte ou invalidez para o cônjuge ou companheiro. Então, para quem ganha até 3 salários mínimos vai ser de 100% e acima de 3 salários mínimos vai ser de 50%. Uma emenda é muito simples, que ela aumentou o prazo para que a lei comece a valer. Originalmente era 90 dias, nós estamos passando para 120 dias para que o servidor consiga se programar. Outra, ela tornou mais claras as regras de transição para cada caso de servidor, quais regras vão mudar e quanto tempo elas vão demorar para valer. Esta aprovação em plenário da emenda ao projeto da Lei Orgânica do município, com alterações na aposentadoria dos servidores, segue agora para a redação final antes de ir à sanção do Executivo.